Olá pessoal, eu sou o Marcelo Apsen, sejam bem-vindos ao canal Literário. Hoje vamos conversar sobre este grande clássico da literatura brasileira, Olhai os Lírios do Campo, do famoso escritor gaúcho Érico Veríssimo. Quem foi Érico Veríssimo? Olhai os Lírios do Campo é uma boa porta de entrada para a literatura brasileira? Quais são os temas desta obra? Fique comigo até o final e vamos descobrir juntos. Mas antes, se você é novo no canal, já peço a gentileza de se inscrever e deixar sua curtida. E antes de iniciarmos esta resenha, queria dar uma breve dica de nosso patrocinador oficial Cuponomia para você que gosta de comprar não apenas livros, mas todo tipo de produto pela internet com descontos e cashback. Utilizando o link abaixo, você pode criar uma conta da plataforma Cuponomia, ativar descontos incríveis e até mesmo cashbacks para serem utilizados nas mais diversas redes, como Amazon, estante virtual, por aí vai. E ao atingir R$20 de cashback, você pode solicitar a transferência da sua conta Cuponomia para sua conta corrente, ou seja, o dinheiro volta de fato. E utilizando o link abaixo para se cadastrar, você ganha um bônus de R$5. Vamos lá? Érico Veríssimo nasceu em 1905 em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. O pai tinha uma farmácia e era casado com uma mulher, filha de um rico estancieiro. Parece que desde cedo o jovem Érico teve bastante contato com a alta literatura, uma vez que o pai tinha uma coleção de 2.000 volumes em sua biblioteca. Aos 13, já lia Émile Zola, Walter Scott e Fyodor Dostoiévski. Antes de ingressar na literatura, Érico trabalhou com seu pai na farmácia, mas parece que o empreendimento faliu em 1930. E aí ele começou a se ligar mais com a literatura em seu trabalho, né? Parece que ele trabalhou como redator, como tradutor, mas ele só pôde viver da literatura, sim, com Olhai os Lírios do Campo, em 1938. Posso afirmar que só depois do aparecimento de Olhai os Lírios do Campo é que pude fazer profissão da literatura. Curiosamente, ele não gostou muito desse romance, mas esse romance teve um sucesso impressionante, eu particularmente adorei, e acho que não só eu, né, mas eu vejo diversos outros influenciadores que têm esta obra como uma das favoritas, então pode ser apenas uma modéstia, alguma coisa assim. O Érico chegou a se mudar para os Estados Unidos a convite do Departamento de Estado, onde ele lecionou literatura brasileira na Universidade de Berkeley, na Califórnia. Ele chegou a viver lá por alguns anos, nos Estados Unidos, e parece que ele foi e voltou e escreveu diversos outros romances, como O Tempo e o Vento, que é o mais famoso dele, né? Uma trilogia, acho que tem cerca aí de 2.000 páginas, não li ainda, mas tenho muita vontade de ler. E em 71 ele escreveu Incidente Antares, livro qual já li e altamente indico. Tem resenha inclusive aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo, é um apanhado de história do Brasil, muito legal, assim, muito engraçado, é um livro muito completo. Ele faleceu em 75 por problemas do coração. Afinal, do que trata o livro Olhai os Lírios do Campo? Bem, aqui temos a vida de Eugênio, basicamente sua vida completa. Começamos aqui com o protagonista desesperado. Ele recebeu um telefonema do hospital, ele é médico, e seu colega lhe informa tristemente que sua amante, Olívia, está nas últimas. Não sei se passou por uma cirurgia ou algo do gênero. E nisso, Eugênio fala com a sua esposa Eunice, que tem algum caso urgente para resolver. Evidentemente, é acoberta todo o caso, inventa uma mentira. Ele mora 3 horas de distância do hospital. Estou falando aqui das primeiríssimas páginas, tá? Não se preocupe com spoilers. E ele vai com seu chofer em direção ao hospital, desesperado, louco para ver sua amante, Olívia, do qual nutre um amor até platônico, talvez. Mas o caminho é longo e ao longo do caminho, Eugênio vai rememorando momentos de sua vida, desde sua infância até o seu estado atual. Por um lado, é um tema clichê, né? A amante no hospital, ele indo até lá e revivendo, né, todos os momentos da sua vida. Por outro, acho que como discutimos no nosso clube de leitura, o Círculo Literário, a implementação aqui do Veríssimo é impecável, né? Ele conseguiu transformar algo banal em uma obra-prima, né? E sim, lemos esta obra aqui com o nosso clube de leituras do Círculo Literário, um clube de leituras aí que tem live mensal, grupo de mensagens, e para planos superiores nós temos reunião virtual. A turma deste ano já está fechada. Esta resenha, no momento dessa resenha, já estamos quase em setembro, portanto já não temos mais muito tempo, mas já estamos preparando o lançamento para novembro deste ano, ainda de 2023, para a turma de 2024. E você pode participar deixando seu nome na lista sem compromisso e gratuitamente, apenas para ficar por dentro do pré-lançamento que será feito exclusivamente para quem
está com o nome na lista. Então, se você quiser participar do nosso clube ou tem curiosidade de entender melhor como ele funciona, deixe seu nome na lista, e-mail, nós não vamos te spamear, tá bom? Você só vai ficar por dentro das novidades do clube e poder decidir se quer ou não aproveitar os descontos aí de 50% pro ano que vem. Mas foi muito legal ler esta obra aqui com o clube, justamente porque fizemos uma discussão muito aprofundada da obra. Na minha opinião, o que realmente torna essa obra tão especial é que ela é muito completa. Ao mesmo tempo ela é muito trágica, eu gosto de obras assim, tristes, e ao mesmo tempo ela é muito reflexiva, um tanto nihilista. Ela tem vários e vários temas que nós vamos explorar aqui. A começar pelo próprio Eugênio, o protagonista. Logo em sua infância, vemos que ele sofre de bullying, ele tem um certo complexo de inferioridade, uma baixa autoestima que ele carrega ao longo da vida, onde ele nunca se sente bem o suficiente, né? Ele nunca se sente completo, particularmente no que tange à riqueza material. Ele entende que para ser alguém ele tem que ser rico. E evidentemente que isso nunca é uma boa estratégia para se viver a vida, né? E a gente vai descobrindo isso com ele ao longo da narrativa. Inclusive, isso nos levará a, de certa maneira, odiar o protagonista, ao passo de que ele vai, de diversas maneiras, desrespeitar os pais, justamente por eles serem pobres. Por um lado, isso obviamente nos fará desgostar do protagonista, por outro, torna ele mais humano, né? Ele não é perfeito, ele tem claras falhas, isso pode até nos levar a simpatizar com ele, pelo menos mais pra frente na narrativa. Mas aqui apenas para dar um pequeno contexto, sem grandes spoilers, de novo, aqui nas primeiras páginas, em determinado momento ele está com seus amigos da faculdade de medicina, caminhando pela rua, encontra o seu pai, que lhe cumprimenta afavelmente, no que ele prontamente ignora o pai. E isso é uma cena realmente chocante, assim, né? O pai, muito humilde, muito bonzinho, o pai dele, o Ângelo, é ignorado, porque ele simplesmente tinha vergonha de apresentá-lo aos seus amigos. Então logo a gente vê o tipo de caráter dele. Ao mesmo tempo, ele é um tanto niilista. Ele tenta, talvez, acreditar em Deus, mas ele simplesmente não consegue aceitar a existência de Deus. É uma coisa que ele vai lutar muito contra, né, durante toda a narrativa, o que nos leva a reflexões bastante interessantes. E ele simplesmente tem essa grande ambição de sair dessa vida, né, ter suas riquezas materiais, seu status, e assim ele supõe a felicidade. E isso lhe levará ao seu casamento atual com Eunice, filha do rico Sr. Sintra, ao passo que mantém Olivia, sua colega de faculdade, como amante, e Olivia parece que é a mulher que realmente entende ele, que complementa ele, que perdoa suas falhas, né? E é muito trágico o fato de ele, né, não se casar com ela, e sim se casar com Eunice, meramente por ela ser filha do seu Sintra, e assim ele ter um status na sociedade, né? Ele poder finalmente ascender socialmente. Olivia é uma personagem muito interessante, muito complexa, também com seus traumas, mas ao mesmo tempo muito misteriosa. A gente sabe muito pouco da vida dela, mas ela parece que ela tem esse papel de terapeuta do Eugênio, onde ela vai afagá-lo, né, nos momentos de crise e tudo mais, né, não apenas de maneira amorosa, mas como talvez uma irmã, uma companheira, né, ela parece que é a única que realmente entende o Eugênio, né, o que torna essa obra muito mais trágica, né, ele acaba tendo o amor da vida dele e não se casando com ele. O Eugênio é uma personagem que vai passar por diversos e diversos infortúnios, e obviamente que isso tudo vai transformá-lo. Outra personagem que eu achei muito interessante aqui é um tal de Felipe Lobo, um amigo da família Sintra, e ele é um grande engenheiro civil, e ele está envolvido no Megatério, um prédio ali de mais de 30 andares a ser construído em Porto Alegre, né? E esse é o projeto da vida dele. E ele vai fazer esse estereótipo daquele capitalista desenfreado, assim, né? Super ganancioso, e que o que importa ali é fazer prédios imponentes, né? O progresso da civilização, e família, essas coisas, tudo fica em segundo plano, né? É um certo estereótipo, mas é muito bem explorado, particularmente junto com o fascismo, né? O Felipe Lobo é um grande admirador aí dos grandes ditadores fascistas, totalitários, e o livro procura fazer essa conexão do fascismo com aquele ultradesenvolvimentismo, né, estado forte, e ele vai mostrando com maestria as crenças das elites, né, no caso do seu Sintra, também admirador dos fascistas, por aí vai, né, e Eugênio, de certa maneira, me parece que representa um pouco as visões do autor, uma pessoa muito equilibrada, uma pessoa mais de centro, possivelmente mais de centro-esquerda. Eugênio vai argumentar muito da necessidade da criação de um sistema único de saúde, se não me engano, talvez na época ainda não tinha um SUS, né? E ele logo começa a ver a necessidade disso, né? Que os pobres precisam ter acesso à saúde gratuita. É uma questão pública, né? De direito, né? Do cidadão. Essa visão do autor é muito bem explorada também em Incidente Antares, onde o autor, ele, por mais que ele seja um pouco mais de esquerda, ele é democrático. Ele é contra qualquer tipo de regime totalitário, seja de direita, seja de esquerda. Obviamente que ele vai condenar veementemente os de direita, que na época estavam em ascensão, nazismo e fascismo.
Estamos falando aqui, né, dos anos 40, né, então era o auge aí desses sistemas, mas ao mesmo tempo ele também não vai passar pano, digamos assim, para a União Soviética. Acho que é muito icônico aqui um momento onde um funcionário da fábrica do seu Sintra, ele se acidenta, ele morre em decorrência desse acidente, e o seu Sintra fala para o Eugênio, que na época ele auxiliava na fábrica, olha, vamos pagar o funeral e só, assim, né, e pedir desculpas para a família e a empresa não para por um momento, né, assim, tira o corpo de lá e vamos voltar a produzir, né, uma coisa absurda, assim, né. Então, evidentemente que há aí essa crítica velada que o Veríssimo tanto imprime às suas obras, né, como Incidentes Antares e aqui em Olhar os Lírios do Campo, né, uma crítica sutil, mas muito presente, assim, contra um capitalismo desenfreado, vamos assim dizer, né. E fica muito claro aqui para mim, pelo menos, através de Eugênio e Olívia, que talvez sejam porta-vozes do próprio Veríssimo, de que eles não são contra o capitalismo, eles não são radicais, eles acham importante a pessoa ter ambição, certo? A pessoa querer se desenvolver, mas aqui ele faz muita alusão àquela velha fábula, né, da cigarra e da formiga, onde é preciso ser um pouco de cigarra, né, ok, somos formigas, né, estamos ali trabalhando e tudo, mas tem que curtir um pouco a vida também, tem que dar uma relaxada do trabalho, a vida não é só trabalhar, é importante o trabalho, em nenhum momento ele diminui isso, e evidentemente que a esquerda radical também não é contra o trabalho, mas aqui eu diria que eles não são contra o capitalismo em si, eles acham sim um sistema que tem suas desigualdades, que elas precisam ser minimizadas, controladas, mas o desenvolvimento pessoal é algo inerente ao ser humano, é positivo, é saudável, desde que a gente, né, tome esses cuidados que a gente vê aqui, esse Felipe Lobo, né, que quer construir esse megatério, e ele vai ter que, de certa maneira, abandonar a família para fazer isso, se envolver no projeto 24 horas, obviamente que há uma grande crítica aqui, ao próprio seu Sintra também, que o funcionário se acidenta e falece em decorrência desse acidente e a coisa, o barco segue, né? Então, há críticas aqui severas a esse tipo de capitalismo selvagem. Como eu estava falando, essa é uma obra muito completa. Eu gosto muito do fato de que os pensamentos das personagens são muito bem explorados. Eu adoro esse tipo de obra introspectiva. Particularmente aqui o protagonista, o Eugênio, a gente vai acompanhar muito de perto como ele pensa, né? Quais são as sensações que ele experimenta. Então eu gosto de dar esse zoom, assim, né? Nas personagens. E aqui a gente vai conhecendo as inseguranças dele, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na prosa, como ela é envolvente e descritiva, não só das paisagens, mas dos estados psíquicos das personagens. Eugênio lutava por vencer o medo, comandar os nervos, uma situação insuportável. O estômago era agora como que o centro de sua vida. Ele o tinha frio e vazio, numa sensação de náusea. Eram 11 horas da noite e lá fora o combate continuava. Ouvia-se o tiroteio, longe. Estamos falando da Revolução de 30, tá, pessoal? Havia pouco uma voz anunciara no corredor. O quartel ainda não se entregou. Parado no meio da sala de esterilização, Eugênio procurava dominar-se. Não queria que irmã Isolda, que estava à porta, notasse a sua luta, a sua indecisão, o seu temor. Aquele compartimento de ladrilho branco lhe fazia mal, lhe dava uma sensação gelada de morte. Agora ele tinha a impressão de estar na cabina esmaltada do navio em alto mar. Aproximou-se da pia. Abriu a torneira e começou a lavar as mãos e o antebraço com uma fúria trêmula. Ergueu a cabeça e olhou-se no espelho. Estava pálido, de uma palidez esverdeada. "Podemos trazer o doente, doutor?" perguntou a irmã. Eugênio sacudiu a cabeça afirmativamente. "Não encontraram o doutor Rosa?" perguntou, fazendo um esforço para vencer o tremor da voz. Se ao menos o doutor Rosa viesse, dividiria com ele a responsabilidade. Estava com um mau pressentimento. Os nervos o traíam. O doente tivera já 2 hemorragias internas. Era um caso perdido. Por que não deixá-lo morrer na cama? Depois havia ainda aquela revolução estúpida. Então aqui a gente vê as inseguranças do protagonista, né? Ele nunca se acha médico bom o suficiente. Ele tem esse problema de autoestima, insegurança, né? E se o paciente morrer, né? Mas todo médico com certeza passa por esse tipo de situação, que há pacientes que não dá para salvar, mas na cabeça dele talvez é culpa dele. E se fosse outro médico mais capaz do que ele, que são vários por aí, teriam salvado o paciente, né? Então ele tem esse complexo de inferioridade muito bem explorado na obra. O romance entre Eugênio e Olívia é muito bem explorado. Eu acho que é um livro muito realista, muito trágico, né? Ele tem um contexto histórico muito forte, né? A gente vai acompanhando a Revolução de 30, a gente vai acompanhando sempre nas obras de Veríssimo, né? Cada período aí da história brasileira no qual as obras se inserem, né? Ele sempre faz questão de nos fazer respirar este ar, né? Aqui vai ser muito discutida a questão do fascismo em ascensão na Europa, mas eu acho que acima de tudo essa é uma história de transformação. Eu não vou falar aqui o que o Eugênio vai
vai virar, o que vai acontecer, obviamente, senão eu vou estar dando spoilers, mas o Eugênio passa por uma grande transformação, e eu acho que isso que é um dos pontos altos da obra aqui. Todas as experiências que ele passa vão transformá-lo, vão impactá-lo. A gente vai acompanhar uma transformação dessa protagonista que eu acho sensacional. Todo mundo do clube adorou essa obra e eu altamente indico para você que quer começar Érico Veríssimo ou literatura brasileira. A escrita dele é muito simples, vocês viram aqui no trecho que eu li, não há aí grandes vocábulos novos a serem aprendidos, há apenas muita emoção, muita introspecção e uma linguagem simples e direta, que é o tipo de prosa pela qual ele ficou famoso, né, por ele ser bastante acessível a todos. Então altamente indico e ficamos por aqui. Se você gostou da resenha, já deixe sua curtida, se inscreva no canal para mais e comente aí embaixo se você já leu esta obra ou alguma outra do Veríssimo. Muito obrigado e até uma próxima.